quando a pessoa tem um inglês que tem gaps significativos, podem afetar de duas formas, né? Ou a confiança dessa pessoa, ou podem afetar as oportunidades dessa pessoa, ou os dois, tá? E aí, quando afeta a confiança, normalmente a pessoa não se sente apta a aplicar para novas oportunidades, para aquela oportunidade, às vezes, fazer alguma coisa fora, ou para, às vezes, mudar de posição, subir na carreira, que às vezes, assim, só pode subir a partir de agora quem tem inglês bom, avançado, fluente, etc. e tal. Então, tem essa questão de se sentir ameaçado de tentar esse próximo passo ou realmente não conseguir dar esse próximo passo pelos gaps do inglês. E tem uma história assim que eu já contei em outros vídeos que eu acho que ela ilustra bem. Em 2016, eu recebi uma oportunidade para ir para a Toyota. E essa oportunidade que eu recebi dentro da minha empresa, ela era uma oportunidade rara e uma oportunidade muito disputada. E quando eu consegui, eu fiquei até surpresa, que eu sabia que tinham pessoas mais competentes tecnicamente falando do que eu naquele momento. Então, também tem uma questão de mérito, tá? Óbvio, não é assim também, mas tem uma questão do inglês, assim, o tempo era muito curto e a empresa não queria correr o risco também de mandar alguém que ia ter problemas com a língua e não ter tempo para se ajustar e ter a responsabilidade depois de voltar e cascatear e disseminar esse conhecimento para os demais que ficaram. Então, assim, o inglês não dava para ser uma barreira, entendeu? E aí eu fui selecionada em detrimento de outros colegas que estavam mais aptos tecnicamente falando. Então, assim, poxa, pensa que para mim foi ótimo, não estou reclamando, mas para essas outras pessoas, o quão frustrante que isso não, né, pode ser e tal. Então, quando a gente fala de oportunidades, às vezes de não conseguir algumas oportunidades por causa de gaps no inglês, tá muito relacionado a isso. E aí, em 2017, que foi o ano seguinte, final do ano seguinte, eu tive a oportunidade de vir para o Canadá em um assignment temporário. E aí, no final das contas, em algum momento, o diretor, na época, ele foi questionado, do tipo, nossa, mas parece que as oportunidades estão chegando sempre para as mesmas pessoas, né? Uma provocação. E um questionamento válido, eu acho. Também de pessoas que, assim, queriam entender qual que era o critério de decisão que estava por trás de tudo. Uhum. E a parte da resposta que ele deu para a turma foi, olha, gente, não adianta as oportunidades vão chegar para quem tem inglês. A gente precisa de pessoas que têm inglês. Dependendo do trabalho específico, você já tem barreira de cultura, você já tem resistência das pessoas para implementar aquilo que precisa ser feito, já tem uma série de outras questões. Se você inclui no meio disso barreiras de comunicação, você está dificultando muito mais. Então, não vale a pena correr esse risco. Para não correr esse risco, sempre as apostas são as pessoas que falam inglês comprovadamente bem. Então, tá aí uma outra questão. Então, assim, quando a gente fala desse sentimento de, né, I'm feeling stuck na minha carreira, se a gente não trabalhar os gaps realmente, entender como melhorar o inglês, e se a gente também não trabalhar a nossa própria confiança, são questões que, sim, podem ser barreiras válidas, não são barreiras imaginárias e não são barreiras de achismo das pessoas para progredir. Então, existe essa questão mesmo, que chega num ponto que, assim, ou eu melhoro meu inglês para conseguir esse próximo passo na minha carreira, ou talvez eu vou ter bem mais dificuldade.